Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News. Hoje estamos com uma parceria aqui do Bolsonaro News. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal Brasil no Ponto News toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Então, deixe aquele like, mas é muito importante, sejam bem-vindos, tá ok, gente? Estamos aqui toda segunda, quarta, sexta-feira a partir das 19h30. Isso vai equilibrar, tem dia que vai entrar às 19h30, tem dia que vai entrar às 20 horas, tá vendo? Porque tem outros compromissos. Aí a gente tem que correr para cá para o estúdio para a gente fazer a live, tá vendo? Às vezes dá para chegar às 19h30, faz a live naquele horário. Mas às vezes não dá tempo, a gente marca para às 20 horas. Então, hoje, às 20 horas, estamos juntos nessa caminhada, gente. Inscreva-se no canal, gente. Vamos quebrar essa bolha do YouTube que não deixa o canal crescer. Travou ali, o canal não cresce de jeito nenhum. Ele não deixa. Então a gente tem que fazer tipo o Bolsonaro ganhou em 2018. É tanta gente se inscrevendo no canal que aí não tem jeito do YouTube segurar, entendeu? Vai lá, dá o like, vai lá, compartilha, vai lá, sai compartilhando nos seus grupos. É muito importante, porque quando dá o like, significa o seguinte, que o YouTube não tem jeito de não recomendar nosso canal para muita gente, entendeu? Eu sei que é complicado você ir lá, pegar o link, levar lá, mas quando quer ajudar, nós precisamos disso. Por que eu falo isso aqui? Porque é preciso ter canais de direita focado no que nós temos que fazer. Nós temos um inimigo em comum do outro lado que nós precisamos bater esse inimigo. E esse inimigo, essa quadrilha do Lula que se tornou a maior como é que diz? É que eles falam, Augusto não me fala, prostituta. Não vou falar isso aqui. Então, gente, se tornou essa coisa terrível. E agora até a embaixadora perdeu o visto. Daqui a pouco, no final da live, a gente vai falar sobre isso. Até embaixadores perdendo o visto. O cara arranjou confusão com a Argentina, Estados Unidos, Paraguai, arranjou confusão com todo mundo. Tá entendendo? O Lula, esse quadrilheiro, esse corrupto, tá entendendo? Corrupto, é corrupto. Se ele quiser falar isso aqui, vai brigar com o pessoal da Revista Oeste, com Augusto Nunes, tá? Que tem a mesma idade dele, mas não teve vergonha de chamar ele do que ele é. Se inscreve e compartilha. Eu não vou falar para evitar a fadiga. Eu sou igual o Godilles. Eu quero evitar a fadiga, tá entendendo? Estou querendo evitar a fadiga. Tá? Falar do Lula é muito certo, porque a gente vai bater ele até no dia das eleições. De manhã. Vamos fazer live de repente até no dia das eleições. Eu vou até ver dia 4 que o dia vai dar. Qualquer coisa a gente vai estar transmitindo as eleições aqui ao vivo aqui. Gente, se inscreva, compartilhe, deixa aquele like. Ó. Esse aqui é o presidente que é o melhor presidente da história do Brasil. Não existiu outro presidente que querer tirar impostos, deixar os meus empresários à vontade para fazer negócio. Já a gente vai falar sobre isso. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda e quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Quer ajudar o canal bacana aí? Quiser comprar alguma coisa no Mercado Livre, tem um link na descrição do vídeo, você pode chegar lá. Por esse link você vai estar ajudando muito o canal aqui, é muito importante, sejam muito bem-vindos. Aqui não tem negócio de gente mimimi ou choradeira, aqui é faca na caveira, tá? Como é que diz? Faca na caveira, até porque a gente faz parte de uma elite, entendeu? Que a gente não pode falar aqui. Então, gente, sabemos tudo o que acontece no Brasil. Tipo, o FBI fala alguma coisa, que ele é dono do FBI, enquanto americano aqui na porta de casa conversando, você não sabe se o cara do FBI, não é FBI, entendeu? Você não sabe. Então a gente não pode falar as coisas assim abertamente. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante, mas esse cara aqui, ó, está preso por um crime que não cometeu e porque não é ladrão. É simplesmente isso. Está preso por quê? Não teve golpe e simplesmente porque não entrou na dos caras de querer roubar o Brasil. Porque o brasileiro não aguenta mais essa roubalheira. Aí, já a gente vai falar sobre o vice do Flávio. Vamos nessa. Exatamente, pessoal. Muito boa noite. Começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Bolsonaro News. Bolsonaro News. Inicialmente, peço seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos
exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo de segunda, quarta e sexta, das 19 horas no horário de Brasília, e por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 5 de agosto de 2026, pessoal. Gente, faltam apenas um mês. Semana dos Pais, né, gente? Não esqueça que é a Semana dos Pais. Um mês para as eleições. Exatamente. 60 dias, não um mês, é 60 dias. Corta, sim. 60 dias, cara. Tem que falar o certo para a pessoa ficar sabendo. Não, é para ficar certo. 60 dias para as eleições. É que é extrapolar isso. Vamos lá, não perde tempo. Não, vou acreditar. A pressa é inimiga da perfeição, pessoal. Não seja igual a ele assim, não, certo? Vamos ter calma, vamos ter paciência. Então, pessoal, na descrição, inscreva-se em todos os canais, todos os canais que propriamente estão ligados ao canal Brasil.news, certo? Nas descrições tem aqui os canais ligados ao Brasil.news e também na descrição tem um Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? E, enfim, até o fim dessa live, no chat ao vivo, eu vou postar os links dos nossos canais pessoais e também o canal Belezas Turísticas Carioca, certo? Resumidamente é isso, canais pessoais, mais o plus Belezas Turísticas Carioca, certo? Até o fim dessa transmissão a gente vai postar aqui, certo? Enfim, dito tais detalhes, vamos aos temas desta live. Vamos seguir aquele cronograma de sempre, né? Vamos seguir aquele cronograma de sempre, de falar sobre Bolsonaro, vamos falar aqui sobre Bolsonaro, depois a gente vai falar sobre o Flávio Bolsonaro, certo? Seguidamente, né? E por fim a gente vai falar sobre Trump, certo? Resumidamente é isso, vamos seguir aquele cronograma de sempre, né? Enfim, temos notícias muito bombásticas para essa live, então aguardem até o final, aguardem para continuar, né, para ficarem atualizados, né, do cenário político brasileiro, que a gente trata política de uma forma séria, né? Temos um viés de direita, um viés conservador, né? Um viés pró-família tradicional, pró-Bíblia, certo? Pró-Israel, pró-Estados Unidos, com Donald Trump, enfim, em prol das liberdades de uma forma geral, certo? Agora 20 horas e 15 minutos, repetindo, 20 horas e 15 minutos no horário de Brasília, certo? Vamos lá, então? Vamos nessa, vamos para cima. Vou verificar aqui. Vamos, então, aliás, passei pelos temas, né? Vamos à oração. Vamos orar, gente. Vamos orar pelo nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos orar pelo nosso país, que está passando por essa dificuldade tremenda aí, com uma quadrilha que se apoderou do nosso país, tá? Vamos lá. Vamos orar pelo capitão Jair Messias Bolsonaro, por todo aquele pessoal do 8 de janeiro que está passando por essa coisa seríssima. E vamos orar também pela família ali, de todo mundo que quer um Brasil melhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nova sua reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nós cada dia nos ajude a perdoar nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixe aí cair em tentação, mas livrar-me do mal. Amém, gente. Que todo o mal fique bem distante do nosso país, que é muito importante. Deus está no controle de tudo, tá ok, gente? Vamos nessa. Exatamente, pessoal. Vamos sem mais delongas aqui, o primeiro tema dessa live. Pra cima. Vamos lá. Vamos começando aqui, agitando essa live, né? Vamos verificar aqui notícias sobre Bolsonaro, né? Vamos verificar aqui as notícias do Bolsonaro, né? Inclusive, as notícias estão se confundindo, pessoal, até porque Bolsonaro está incomunicável, certo? Vamos verificar aqui. Deixa eu verificar aqui. Ó, não tem, cara, é impressionante, porque as notícias sobre Bolsonaro elas ficaram bastante raras. Certo? Mas tem a notícia dele que ele fez pedido para que o Supremo Tribunal liberasse a visita dos filhos no Dia dos Pais. Mas não tem muitas informações aqui trazendo, destacando essa informação. Deixa eu verificar aqui. Eu estou na página do Flávio, né? Eu até errei aqui. Né?
Vamos lá. Moraes pede parecer da PGR sobre visitas a Bolsonaro, certo? E tô lendo aqui das últimas até, né, até as mais antigas. Vamos verificar aqui mais informações. Eu tô sem um retorno, não sei como é que tá. Aqui, ó, tá ok. Ok, vamos seguindo aqui. Moraes autoriza a entrada de cunhado na casa de Bolsonaro. Revista Oeste. Michele Bolsonaro recebe alta de hospital. Flávio critica restrições a Bolsonaro. Abre aspas, censurado e incomunicável. Fecha aspas. Em Santa Catarina. Agora fica aqui mais informações, pessoal. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, se inscreve e compartilha, tá, gente? Vamos lá. Porque tudo demora muito. Mas porque eu tô lendo, né? Isso, então enquanto isso... Não é assim, eu tô enquanto isso, gente, se inscreva no canal. Enquanto nós estamos parados aqui, tá parado aqui, treinando mensagem, inscreva e compartilha. Vamos lá, Bolsonaro completa 1 ano de prisão, certo, pessoal? Relembra os principais fatos, tá aqui, matéria que tá no jornal Pleno News. Lembrando, pessoal, que quem indicou o vice do Flávio, né, que foi confirmado agora, que é o Alfredo Gaspar, né? Alfredo Gaspar, foi o Bolsonaro que indicou, certo? Estavam se especulando vários nomes, mas resolveram ali no evento que aconteceu hoje, anunciarem ali o nome do Alfredo Gaspar para se compor a chapa puro sangue. A chapa presidencial da direita, né, da oposição, nas eleições presidenciais de 2026, certo, pessoal? Então, Flávio Bolsonaro, a chapa é Flávio Bolsonaro presidente e Alfredo Gaspar vice, né? Se especulava que fosse uma mulher, né? Mas, enfim, foi uma indicação, inclusive, do Bolsonaro, passou ali pela autonomia dele, certo? Passando pelas matérias, vamos aos comentários iniciais. Vamos lá, gente. Vamos lá. O Bolsonaro indicou o Alfredo Gaspar, que a gente vai falar sobre isso aqui. Mas a gente vai trazer mais, vou falar muito mais no segundo tema, que é o do Flávio. Mas o que é que acontece? Vamos lá com o Bolsonaro. O Bolsonaro solicitou que o Supremo Tribunal Federal, para não chamar naquele Zé Ruela lá, como é que o cara chamou? Vassoura Cava, né? Acho que é mais ou menos isso aqui. Então, para não falar o nome dele, porque esse aqui a gente não comenta. O nome de Zé Ruela, você não comenta muito. O nome desse cara que não vale porcaria nenhuma, não comenta muito aqui, não. A gente passa em branco, fala de pessoas que trazem benefícios para a direita e para a família. Mas vamos lá. Pediu ao Supremo Tribunal que liberasse a visita dos filhos dele no domingo, que é dia dos pais. Então, se ele não liberarem, significa que esses caras estão nem aí. Não estão nem aí. Entendeu? Porque o mal do Bolsonaro foi estar daquele lado, do lado espioso. Porque se ele estivesse para o outro lado, ele estava numa maré, tranquilo, tá tudo beleza, aí Lula era presidente, agora ele voltava a ser presidente novamente, não seria preso, tá tudo tranquilo. Mas como Jesus Cristo pisou em espinhos, assim mesmo Bolsonaro fez. Autorizou que seu filho fosse candidato à presidência da República. E eu tenho certeza, em nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo, que ele será presidente. Não tem jeito. Até porque não adianta as pessoas ficarem, porque o Flávio, ele tem o negócio, como é que diz? Eu não gosto do Flávio, entendeu? Eu tenho meio de divergência com ele, mas, cara, nós temos um inimigo em comum, que é essa quadrilha do PT que se entrou lá para Brasília, entendeu? Então, se você é uma pessoa de bem, uma pessoa cristã, você tem que lutar, dependente mesmo da tua divergência com o Flávio, qualquer coisa, seja contra o cara. Vamos fazer campanha, eu estou aqui, vou fazer, o número é 22, e vamos nessa, vamos embora. Nós precisamos resolver essa situação. Nós temos 1 mês e meio para resolver essa situação. E o país precisa do Flávio Bolsonaro, porque ele vai receber uma dívida de 11 trilhões de reais. Tu sabe o que é isso?
Cara, a gente gasta... O cara não fica fazendo o dever de casa. O Lula, além de ser um covarde com a população, ele também vai deixar uma herança aí de 11 trilhões de reais. E eu acho que nesse exato momento é hora dos Estados Unidos meter a mão e levar o Lula de vez para os Estados Unidos. Está na hora de ele fazer companhia para o Maduro, né? Está na hora, né? Está na hora. Chega de tanta palhaçada. Já a gente vai falar do visto que a embaixadora perdeu no final da live, tá, gente? Então, o que eu tenho para falar do Bolsonaro é isso. O Bolsonaro está nessa porque não é ladrão, ele não roubou ninguém. E outra coisa, foi comprovado imediatamente, vou falar mais isso aqui, que ele, durante a pandemia, ele estava certo. Esse cara aqui estava certo também. Quem estava errado era nós, que entramos nessa jogada infeliz, maldita e draconiana, que vacinas ia ficar todo mundo bem. Que o distanciamento ia ficar tudo tranquilo. Quando, na verdade, o tal de Foster, lá nos Estados Unidos, terminou o diário dele dizendo que era um experimento, que essa história... cara, não dá para entender como é. Teve até um professor da USP pedindo que o tal do Foster, lá nos Estados Unidos, isso aí está no Pleno News, você pode ver isso aí, que ele fizesse alguma coisa, que o Bolsonaro é uma pessoa muito má. Quando, na verdade, o Bolsonaro é o cara que comprou as vacinas, foi uma das... comprou mais as vacinas, e aí, sabe o que eu acho mais invocado? Vou chamar lá o João Dória, lá no 2020, né? Que o Dória veio aqui no Rio de Janeiro e ficou sem máscara no Copacabana Palace. Então, ele já sabia que as vacinas não serviam para porcaria nenhuma. Essa é a verdade. Não tem por onde correr. Porque ele ficou sem máscara, o tal do calcinha apertada, aqui em Copacabana, e aí tá tudo certo, sem máscara, sem nada. E o Bolsonaro, eles queriam obrigar o Bolsonaro a usar máscara. Quando o Bolsonaro não se vacinou, meu filho também não se vacinou. E aí? Como é que ficou? Hoje eu vejo, sinceramente, eu estou falando isso aqui, gente, porque a notícia vem lá de fora. E a imprensa aqui, maldita, que nós temos uma imprensa comprada, não fala disso. A Globo, o William Bonner, aquela turma ali, eles têm que vir a público e pedir desculpa para a população. Eu tenho uma lista, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, das empresas que mais estão recebendo dinheiro do Lula, para falar mal do Flávio, que é a Globo, até a Jovem Pan está no meio, a Band, a Record, o Google. Eu tenho uma lista, a lista está comigo. Essa lista, gente, quer ver essa lista melhor, com mais tranquilidade? Vai hoje na Revista Oeste, verificar lá. Está lá a lista, todo mundo. Entendeu? O Antônio Godinho, muito. Até o Metrópolis, que eu fiquei muito triste quando o Pavinato, que é um cara que gostava tanto na Revista Oeste, ele resolveu se transferir para o tal do Metrópolis, que é de esquerda. Pô, não é possível. Uma coisa está errada. Mas ninguém sabia, nem tanto, que estava recebendo dinheiro do governo. Vê se a Revista Oeste recebeu dinheiro. Meu, tem que ser independente, para você ter autoridade de falar. Então, gente, o Bolsonaro está preso porque não entrou nessa jogada. Tu vê que todo ministro do STF são milionário. Como é que o cara entra 40 mil reais por mês e faz um contrato de 129 milhões? Como é que o escritório da minha mulher é que toma conta das minhas decisões? Tá de brincadeira com a população, né? Quer dizer, a gente só fomos saber disso agora. Então, gente, é preciso colocar os pingos nos i, até a Jovem Pan. Não é por isso que todo mundo saiu de lá. Foi o Augusto Nunes, uma galera saiu de lá, não quiseram mais nada, porque saberam que ali era tudo esquematizado. No início, a Jovem Pan falava muito bem do Bolsonaro, depois ela começou a esquerdar. Esquerdou e tá aí. Inscreva-se, compartilhe, deixa aquele like maroto, é muito importante.
não deixe de dar o like. É muito importante o seu like, o seu compartilhamento. Nós estamos aqui lutando pelo Brasil melhor. Para que amanhã ou depois seus filhos estejam de bem, sua família esteja de bem. Então vamos lutar. No dia da eleição, que vai ser no próximo dia 4 de outubro, tá, gente? 4 de outubro, não esqueça disso. É do assim, ó. Você vai escrever 1 e 1, 22. 1 e 1. Quanto é que é? 22. 2, 2. Tá? Inscreva-se, compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu like, é muito importante, seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal, toda segunda, quarta, sexta-feira, enquanto ele vai vendo ali o link ali, eu vou ler uma palavra aqui do Senhor Jesus Cristo, que está aqui no Salmo 55, que diz assim: inclina, Deus, a teus ouvidos, e a minha oração não te esconda da tua súplicas. Ai, gente, então suplique por Deus, suplique por todo poder. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Isso vai te ajudar. Eu sempre falo aqui que quando você coloca Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que a vitória vem. Não adianta, não adianta. Coloque Ele no altar. A família vem depois. Mas primeiro, a pessoa diz assim, primeiro lugar é o Brasil. Não. Primeiro lugar tem que botar o Jesus Cristo, que só Ele vai dar as coordenadas para que esse Brasil vire um país honesto, porque até agora virou um país de comunista, um país de corrupção, um país que o Brasil inteiro tá feia a coisa. Um país onde o Palácio do Planalto é só corrupção. Quando você vê o nosso judiciário com o tal do ministro lá, um contrato de 129 milhões, isso é coisa séria. Aí quando tu vê o Toffoli, o tal do Resort Itaiaia, onde tem jogos e cassino que não pode ter no Brasil. Como é que esse cara não é investigado? Tá, gente? Deixa o seu like, compartilha. O Marcos vai pagar. Ele já tá ficando meio inchado. Aquilo é um papudinho danado, tá? Aquilo bebe uma cachaça que não é brincadeira, não. Virou papo. Pode ver a cara dele. Uma vez ele apareceu com a cara toda arrebentada, como se tivesse tomado uns pau na cara. Tal do Antônio Toffoli. Toffoli, não sei lá como ele não é. Inscreva-se, compartilhe, vamos nessa. Exatamente, pessoal. É o seguinte, Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro vem do Senhor que fez a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém? Portanto, Salmo 121, pessoal, até para começar com chave de ouro, né, pé direito, essa live, né, é o seguinte, era lógico, pessoal, era lógico que iria haver ali uma influência forte do Bolsonaro quanto a esse vice do Flávio, afinal de contas, o PL sempre tende, independentemente de ter o Valdemar ali, não, é um sujeito que eu não confio, inclusive. É um sujeito que é corrupto, é um sujeito que é, sabe, ele deveria estar no mesmo patamar do Lula, assim, ambos na cadeia, certo? Então não é um sujeito que eu confio, mas de qualquer forma, eu acredito que o Valdemar não teve influência nessa escolha do vice. Essa influência passou pelo Bolsonaro. O ponto é que se especulava vários nomes, né? E essa situação do vice, né, do Flávio, me lembrou muito a eleição de 2018, né? Não sei como é que estava a situação de vocês em 2018, mas eu fiz campanha efusiva em prol do Bolsonaro naquela época, certo? Antes mesmo do atentado, né? Porque teve muitos votos que o Bolsonaro ganhou depois do atentado que houve com ele, porque muita gente se compadeceu, fala, pô, cara, inadmissível o que aconteceu com ele, um atentado, sabe? Que até hoje a esquerda diz que foi um atentado fake, né? Porque não teve sangue, uma mentira, né? Uma mentira, né? Inclusive o Bolsonaro disse que
poderia parecer que foi uma pancada que ele tinha recebido, assim, na parte da barriga. Foi ele que falou isso, né? Então, ele classificou dessa maneira, né? Como se fosse uma pancada que ele tinha recebido naquele atentado, né? E, enfim, pessoal, é lógico, né, que é uma situação que a gente não imaginaria que acontecesse, né, pudesse acontecer, né, mas é um episódio que a gente sempre leva e ficou para a história do Brasil, inclusive, né, esse atentado contra o Bolsonaro, né, enfim, até hoje a gente especula, né, sobre a possível participação não só do PSOL, né, porque o Adélio é ex-filiado do PSOL, né, mas também do próprio PT, porque presta atenção nisso, pessoal. Nas eleições de 2018, quem era o concorrente do Bolsonaro era o Haddad. Numa eleição que, se eu não me engano, na primeira eleição do Tarcísio, essa quem se elegeu provavelmente, estava ele, e quem era o adversário dele? Era o Haddad. Entendeu? Era o Haddad. O mesmo adversário do Bolsonaro em 2018. E aconteceu um atentado muito similar com o Tarcísio, contra o Tarcísio, né, que tinha um viés muito parecido com esse que aconteceu com o Bolsonaro, né? Então, o que eu imagino, pessoal, que quem estava por trás desse atentado era o Fernando Haddad junto ali com o PT. O PT sempre esteve ligado com polêmicas desse tipo, né? Incluindo propriamente, eu sei que ele não é de direita, pessoal, mas ele incomodava ali parte da esquerda, que era ele é esquerdista, mas incomodava ali parte da esquerda, principalmente o PT também, né? Que era o Eduardo Campos, né? Que ele teve um problema, ele teve um acidente de avião, tá entendendo? Ele teve um acidente de avião, tá entendendo? Então, para vocês verem, né? Todos aqueles que se opõem ao PT, porque eles querem um regime ditatorial para o Brasil. Todos aqueles que se opõem ao PT é encarado como se fosse vilões, né, criminosos. Eles tendem a encarar a oposição, a qualquer tipo de oposição, até mesmo aquelas que fazem parte da esquerda, como se fossem vilões, tá entendendo? É esse que é o ponto. Tá? Então, a esquerda, o PT, ele é ditatorial, pessoal. Ditatorial. Tem aquela esquerda mais woke, mais tipo Kamala Harris, né, feminista, né, mais progressista, mas o PT faz parte de uma esquerda, se bem que a gente pode dizer, a esquerda sempre está desse lado aqui, né, eles sempre querem ditadura, eles sempre querem controle social, né, mas o PT em si, pessoal, ele é de extrema esquerda no sentido de implantar uma ditadura. Inclusive, sempre, na verdade, a esquerda toda é assim, né? Mas eles deixam claro, né? É só vocês verem os documentários pela internet, dos planos secretos para o PT transformar o Brasil numa ditadura. Nos anos 80, o Lula falava que precisaria de 30, 40 anos para que o Brasil se tornasse um país comunista, um país ditatorial, tá entendendo? O engraçado que fala assim, né? Porque vocês falam tanto que o PT queria fazer uma ditadura no Brasil, por que o Lula? Por que com 2 mandatos do Lula ele não implantou? É aqui que tá, pessoal. É aqui que tá o X. Olha o tamanho do Brasil, tá entendendo? Olha a extensão do Brasil. Eu sei que hoje em dia o Brasil está lascado, assim, economicamente, politicamente, tá entendendo? Mas, assim, o Brasil não tem o tamanho da Venezuela, tá entendendo? Mas não é por isso também, né? Não é só por isso, né? Porque a Rússia hoje em dia também vive uma ditadura, tem países maiores que o Brasil que vivem em regimes ditatoriais. É porque realmente o PT enquanto partido, quem tá ali na frente do partido é o Lula, pessoal, que é um analfabeto. Então a esquerda aqui do Brasil era muito burra. Eu vou jogar logo essa real, tá entendendo? Era muito burra, tá entendendo? Então, assim,
Por que que o PT não implantou uma ditadura nos 2 mandatos do Lula? É porque precisaria de mais tempo também. Precisaria de mais tempo para eles implantarem uma ditadura no Brasil. Tá entendendo? Agora que o Bolsonaro quebrou o sistema, o que acontece? Eles voltaram desesperados. Volta tudo, volta tudo, volta tudo. Eles fizeram questão de prender o Bolsonaro, volta tudo, volta para uma extrema esquerda mesmo, vai o Lula mesmo, porque o Bolsonaro, eles dizem a narrativa deles que houve uma ditadura, né? Houve uma volta da ditadura com o Bolsonaro, o que é uma mentira, né? Se realmente Alexandre de Moraes salvou o Brasil, né, de uma ditadura do Bolsonaro, né, por que não está andando em voos de carreira? Isso sem segurança nenhuma. Certo? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto, porque propriamente se o Lula realmente é de todo democrático assim, né, por que ele não está andando na rua? Tá entendendo? Não faz sentido nenhum. Você vê o Lula o tempo todo ali em eventos controlados do PT. Né? E mesmo assim, às vezes, vira e mexe tem problema. Tá entendendo? Vira e mexe tem problema. Né? E engraçado, né? Se polemizaram, né, recentemente sobre a arma que o Bolsonaro carregava em casa, né? Mas ninguém faz polêmica, o sistema não faz polêmica quando o Lula aparece com seguranças armados, o Moraes aparece com seguranças armados, quer dizer, eles podem andar com seguranças armados, o Bolsonaro não pode se armar em casa, para vocês verem o quanto que eles são hipócritas, cara. E tem gente que não percebe isso, é o que eu estou falando aqui, tem gente que não percebe, né? Tem gente que deixa passar batido. É lógico que o Lula é um criminoso, é o maior criminoso do planeta. Acumulou todos os seus 7,4 milhões através de corrupção. Esse deve ser o foco principal, claro. Mas também tem toda aquela hipocrisia vindo junto com o Lula, né? Hipocrisia, mentiras, dizendo que o povo iria voltar a comer carne, que ia voltar a comer picanha, que é uma mentira, que a gente vê tudo caro, em tudo quanto é lugar, pessoal, tudo quanto é lugar pelo Brasil. A gente vê tudo caro, e, enfim, por enquanto a gente não vê uma luz no fim do túnel. Se fala até que pode acabar o dinheiro no Brasil em 2027. Já acabou. Tá entendendo? Na verdade, o Brasil já está numa pindaíba. O próprio Lula provocou o tarifaço do Trump para cada vez mais afundar o Brasil, quebrar o Brasil. Tá entendendo? É assim que funciona, pessoal. É assim que sempre funcionou. Né? E, enfim, pessoal, o Bolsonaro pediu ao STF a volta das visitas ali do Flávio Bolsonaro. Tá entendendo? Para vocês verem o quanto que esse sujeito é psicopata, querendo proibir os próprios parentes, familiares ali dele, de celebrarem uma data comemorativa com o próprio Bolsonaro. Para vocês verem a psicopatia desse sujeito. E não tem escrúpulo nenhum. Ali é a crise de força direto. Não tenha dúvida. Né? E eu falei aqui, né, a gente pode acrescentar no nome do Alexandre de Moraes, Alexandre 48 horas de Moraes. Porque ele tem uma sanha com esse, número. Na verdade, seria Alexandre 48 horas de Moraes e 129 milhões. O que parece para mim é que o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes quer casar com o Bolsonaro, quer casar com o Daniel Silveira. Para mim, tá claro, né? É um sujeito que queima, né? Queima muito. Não precisa falar nada, não precisa falar nada disso. Eu falo mesmo. Não precisa falar nada disso. Eu falo mesmo. Então, esse cara é um mau caráter, então ninguém pode confiar em mau caráter psicopata. Precisa de uma camisa de força, tá vendo? Certo, pessoal? Então, fechou? O que acontece? O que tem mais aqui pra gente falar, né, sobre Bolsonaro? Já foi. Que não, é só isso. Já foi o necessário, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Aparentemente não tem muito mais, não, até porque ele está se comunicável, né? Agora ele pode receber a visita ali da irmã da Michelle, mas de qualquer forma, ele está passando por uma injustiça há muito tempo, uma desumanidade, pessoal, uma crocodilagem, né? E a esquerda está aplaudindo até hoje, né? Sabe, é uma vergonha, cara. Né? Quero ver provarem que o Bolsonaro é corrupto, né? Até porque até o presente momento
não foi comprovado coisa nenhuma, né? Todas as acusações enviadas contra eles, que são feitas contra eles, são inválidas, né? E aqui não é propriamente idolatrar a figura dele, jamais, até porque ele erra, tá entendendo? Ele erra contra qualquer outra pessoa, né? Mas, assim, os motivos pelos quais embasam esses 27 anos de prisão, até tu que é isentão vai entender, 27 anos de prisão por Bolsonaro não faz sentido. E está sendo tratado como se fosse um criminoso de alta periculosidade. Entendendo? Quando eu acredito de verdade estão sendo pela coisa da cadeia, né? Eu acredito até que o Alan do Rap não recebeu essa condenação que o Bolsonaro recebeu agora. 27 anos de prisão, para vocês verem, né? Será que o Bolsonaro fez uma guerra aqui no Brasil? O que ele fez, né? De tão polarizador, vamos dizer assim, para que ele possa vir a ter essa pena tão alta, né? Mas para vocês verem, né? O Moraes levou realmente o Bolsonaro para o pessoal, né? Ele realmente é um sujeito sem vergonha, né? Criminoso, né? Beleza, vamos lá? Enfim, vamos lá. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer, né? Ele fica nessa, vamos lá, imediatista, ele é muito imediatista. Demora muito para. Ele é muito imediatista, né? Vamos lá. Tem que ter paciência aqui, não é preciso ter tanta pressa assim, não, certo? A pressa é inimiga da perfeição, certo, pessoal? Resumidamente é isso que eu tenho para dizer, certo? Resumidamente é isso que eu tenho para dizer, né? Qualquer outra coisa eu acrescento aqui, mas, né, mesmo sendo improvável pelo momento, pessoal, a gente torce para que o Bolsonaro seja posto em liberdade, até porque ele não cometeu crime nenhum, certo? É o que eu disse na live passada, né? Pode chamá-lo do que for, mas não podem chamá-lo de corrupto, ponto. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para o Salmo 62, a partir do versículo 1, que diz assim: a minha alma espera somente em Deus. Preste atenção nisso aqui, isso é muito importante. A minha alma só depende de Deus, tá? Só depende de Deus. Dele vem a minha salvação. Então, de Jesus Cristo é que vem nossa salvação. É que eu digo o seguinte: não adianta esses caras roubarem uma quadrilha de ladrões lá em Brasília, vão levar esse dinheiro para nada, não vai servir para nada, porque fica manchado o nome da pessoa e seus familiares. Porque é o seguinte: o Alexandre de Moraes, o que é que ele vai levar na vida dele? O cara que fez um contrato de 129 milhões, já é corrupto, já entrou em corrupção. O que é que a gente vai levar do Bolsonaro? Um cara honesto, que foi preso pelo crime que não cometeu, porque não roubou. É isso que a gente leva. Inscreva-se, compartilhe, vamos. Pense muito bem antes de você tirar o dinheiro dos aposentados e roubarem, tá dizendo? Porque se vocês vão pagar sério, tá? Vamos lá. Certo, pessoal? Vamos lá, vamos aqui ao segundo tema dessa live. Vamos falar sobre o Flávio Bolsonaro, né? Show do milhão. Houve uma convenção hoje, pessoal, para a escolha do vice do Flávio, e foi confirmado o nome, é o nome do Alfredo Gaspar, que irá compor esse vice de chapa, né? Essa chapa presidencial para as eleições de 2026 da oposição, certo, pessoal? Então, Flávio Bolsonaro, presidente, e Alfredo Gaspar, vice, e essa composição de chapa para a eleição presidencial emergente do Brasil, né, para as eleições aqui de 2026, certo? Fui redundante, mas, enfim, é isso, né? Para vocês verem. Vou verificar aqui, vamos verificar, na verdade, as matérias, né? Isso. Vamos lá. Flávio diz que fez 2 filhas para cuidarem dele na velhice, certo? Enfim, Play News, vamos verificar aqui mais informações. Deixa eu ver. Alfredo Gaspar, vice de Flávio, diz que Jair está em cativeiro, certo? Exatamente. Vamos verificar aqui mais informações. Michele apoia a chapa de Flávio, Alfredo
e pede bênção a Deus. Vou verificar aqui mais informações. Então tá aqui a confirmação, né? Para 59%, reconciliação entre Michele e Flávio foi positiva. Matéria que está no jornal Play News. Verificar aqui mais informações. Michele diz que aceitou a missão que o galego dela confiou, né? A confiou. Certo? Flávio, aqui já foi. Carlos relembra 1 ano de prisão de Bolsonaro. Já foi isso aí, já passou. Lula se recusa a participar de entrevista na Globo News, certo, pessoal? Meu Deus. Deixa eu ficar aqui mais informações. Aparentemente não temos mais, certo? É o que temos por enquanto, né? São matérias que falam principalmente do vice que foi escolhido hoje que foi confirmado, na verdade, hoje pelo Flávio, né? E, enfim, ele não para, né? Ele não para, até porque falta 1 mês, pessoal. Por incrível que pareça, né? Falta 1 mês para as eleições de 2026, certo? Vocês vão se perguntar assim, 1 mês? Como assim? Outubro não é mês que vem? Estamos em agosto? Não, é 1 mês e tanto ali, né? Porque já o tempo vai assim, ó, não vai assim, né? Então falta 1 mês e tanto ali, tá entendendo? E é isso. Agora, 20h49, passado pelos temas, vamos... aliás, passado pelas matérias, né? Vamos aos comentários. Mas sim, gente, como a gente tá falando, o Alfredo Gaspar é um promotor de justiça, é um cara que não conhecia. Tá com o pão e era da Lava Jato, era do INSS. Ele tá com o pão e o queijo na mão, ele tem todos os inquéritos aí tá o negócio do INSS, essa roubalheira, essa quadrilha de ladrões que resolveram roubar os velhinhos. Inclusive tem aqui uma matéria, né, que o Alfredo Gaspar pediu a prisão do filho do Lula. Isso, né? Pediu a prisão do filho do Lula. Por que ele pediu? Ele pediu porque ele sabe que o filho do Lula é tão corrupto quanto o pai. Tá? E está na Espanha, fugiu daqui para a Espanha. Ele não está no Brasil. Não, se pedir a prisão dele, vai ter que procurar a Interpol para achar ele. Tá? Ele fugiu daqui do Brasil. Tá? Isso foi fugido daqui do Brasil. Não foi perseguição política, não. Foi fugiu porque ele estava roubando uma mesadinha lá, um mensalinho, recebida do careca do INSS, de R$300 mil todo mês. Tá? E agora teve mais uma coisa. Um assessor do Lula chamado Marcola. Esse tal de Marcola, assessor do Lula, que estava também roubando. Porque quando faz composição com o Lula, são tudo ladrões. São tudo ladrões. Quando faz composição com o Lula, tudo ladrões. Estava recebendo dinheiro também. Estava tendo conta sendo paga. Eu leio a matéria, vai no Pleno News, vai na revista. Estava recebendo dinheiro, contas pagas. O assessor do Lula, inclusive, pediu para sair. O Lula demitiu ele. O Lula o demitiu. Mas isso aqui é fogo de palha. Você sabe que todo mundo que sai do governo do Lula que é demitido, depois volta, né? Depois volta. Só que tem que saber, não vota, porque nós temos o Flávio Bolsonaro 22 na cabeça, tá, gente? Se ganhar essa eleição no primeiro turno, vai acabar com essa palhaçada. Vamos todo mundo votar em peso, porque aí não tem jeito de dizer, olha, a eleição não foi limpa. Aí ele não tem jeito. Igual o Bolsonaro em 2018, quando ganhou. Não. Gente, é todo mundo votando, e votando bem. Você votando no 22, está votando no Flávio, está votando na direita, está votando no povo de bem. O povo que quer um Brasil limpo, sem corrupção, sem roubalheira. Porque até agora é roubalheira do judiciário, é roubalheira do governo Lula. Ninguém vê, não fazer nada. Agora é hora da colheita de roubalheira. É simplesmente isso. O cara nunca entregou, porque você quer, até o negócio do Nordeste, ele ficou mentindo para as pessoas. Ele botou
um como é que chama aquele negócio? Um contêiner e botou ali, dizendo que era uma ponte. O pessoal foi lá, no mesmo dia que foi, a ponte caiu. Que era em cima de um contêiner. Isso é uma roubalheira. Isso é uma roubalheira. Isso é uma roubalheira contra a população. O povo não merece ter saído, gente. Mais 4 anos disso aqui, o cara está devendo. Tem um déficit de 11 trilhões. Nós arrecadamos 2, 3 trilhões por mês. Nós estamos com um déficit de 9 trilhões. O Flávio Bolsonaro está lascado, pegando esse governo do jeito que está. E aí eu tenho que agora pegar o dinheiro de todos esses ladrões e trazer para dentro do governo. Tá? Trazer para dentro do governo, porque é só, rapaz, só é ladrão, rapaz, que tem ali, não tem uma coisa que se salve, nada. Nada. Aí, tipo o Senado é uma quadrilha de ladrões também, que não estão nem aí para a população. Não estão nem aí para o povo. Estão querendo todo mundo se reeleger. E se o povo brasileiro for honesto, nunca mais vota nesses caras. Nunca mais. Some, acaba. Aqui no Rio de Janeiro, vota no postinho, esse candidato a Senado. Tá? Esquece o Romário. Romário é tão corrupto quanto essa galera aí. Né? Estava em vez de estar votando lá em Brasília, estava na Copa do Mundo lá. Teve o dinheiro do Cazé TV empenhorado porque tá devendo para a família lá, está devendo lá, não sei quantos milhões aqui na Justiça da Barra. É isso aí. Então, gente, continuo para falar. O Flávio Bolsonaro botou um cara certo, ali certo. Poderia ser uma mulher, beleza. Primeira, que a Tereza Cristina, o republicano, do Ciro Nogueira, não deixou, que também é tão corrupto. Ciro Nogueira é corrupto, tanto ele como o Vacário. Quadrilheiros. Tá? O cara na praia, com uma água caindo em cima do rosto, o rosto colado com o homem, rapaz. Tá na minha terra, isso dá outro nome, tá? Roxinho coladinho. Meu Deus, ui. É mais ou menos por aí. O tal do Ciro Nogueira, presidente do PP, não deixou a Tereza Cristina ser candidata. Agora, todo mundo está colado com o Flávio. Não deixou, mas estava lá na convenção do Flávio. Não era para ter ido. Porra. Não era para ter ido. Não quer. Acho que a Daniela Marques, acho que não, o republicano não deixou também. Todo mundo quer estar na cola do Flávio Bolsonaro, quer os votos dele, mas não deixaram ser vice, uma mulher. Aí a única alternativa foi o Alfredo Gaspar, porque ele tem todo mundo ali da roubalheira do INSS na mão dele. Tá? Agora, o que o Lula falar, ele tem como comprovar que ele tem o documento na mão. Tá? Para te ver que o negócio do cara é tão sério que o cara estava lá em Alagoas em primeiro lugar para ser senador. Ele largou de ser senador para vir compor a chapa do republicano. Então é puro sangue. Ali é vencer ou vencer. Ou nós vencemos o Brasil, ou nós vencemos as eleições, ou então esquece o Brasil. Aí você tem que pegar um avião, ir embora para o Paraguai, ir embora para os Estados Unidos, acabar. Não adianta não, porque nosso país virou definitivamente um país de ladrões e corruptos. Entendeu? Porque o Brasil está todo fatiado. Cada estado tem uma facção diferente. Mais ou menos isso. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal, é muito importante. Aqui nós somos independentes, então quando somos independentes a gente pode falar na tranquilidade, tá, gente? Deixe o like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, enquanto ele vai tá passando ali o negócio, eu vou ler uma palavra aqui, ainda estou meio rouco ainda, mas está tudo tranquilo, tudo certo. Ler a palavrinha aqui rapidinho, aqui no Salmo, aqui para a gente ficar. Vamos lá. Salmo 72, que diz assim: ó Deus, sou o rei, o teu juízo e a tua justiça aos filhos do rei. Então, eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Então, o rei é que me blinda todos os dias, em nome dele,
para que eu possa sair e ir lá para a empresa, resolver o que tem que resolver e voltar para minha casa tranquilamente. Então, deixe o like, compartilhe, inscreva-se no canal, é muito importante. O seu compartilhamento, vocês que estão. Vamos nessa. Exatamente, pessoal. É o seguinte, about Flávio, né? Eu ia falar Flávio. Descalibrei aqui. É o seguinte, o Flávio, né, prometeu que iria acabar com esse tarifaço se for eleito, né? Ele vai acabar com esse tarifaço. Ele disse, né? Ele disse isso, né? Mas, cara, a gente tem que ter muito pé no chão, né? Muito pé no chão mesmo, cara, porque não é fácil. Até o Trump está desconfiado do que está acontecendo aqui no pleito no Brasil, né? Já há desconfiança quanto ao que acontece lá na América. Imagina o que eventualmente já aconteceu ou irá acontecer no Brasil, né? Alguns falam assim, pô, mas o presidente será um indicado pelo Bolsonaro, né? Mas isso não quer dizer muita coisa, até porque... Não quer dizer muita coisa assim, não é querer dizer muita coisa. Precisa dizer muita coisa mesmo. O nome Bolsonaro está no mundo inteiro. A partir do momento que sai qualquer notícia do Bolsonaro aqui, está valendo no mundo inteiro. Então, essa tarifa, ela pode ser eliminada imediatamente quando o Flávio ganhar as eleições. Não estou falando disso, estou falando de uma outra coisa, não estou falando do Cássio Nunes em si. O Cássio Nunes não é uma pessoa confiável ao que se esperava em outros momentos, né? Em qualquer momento, né? Então, o Cássio Nunes, ele foi indicado pelo Bolsonaro, mas ele tem o tempo todo falado a favor. Aliás, ele não tem confrontado Alexandre de Moraes, que é isso que interessa pra gente, né? Ele não tem feito oposição, tá entendendo? Ele foi indicado, tanto ele quanto o André Mendonça foram indicados pelo Bolsonaro, mas se acomodaram, preferiam estar do lado do sistema, é muito mais fácil, né? E, propriamente, a gente vive hoje no Brasil uma ditadura do judiciário, né? Mas ditadura do judiciário onde ao qual não se há muita oposição, né? Propriamente, o Senado daqui do Brasil, ele é muito frouxo, né? Porque propriamente o Alcolumbre é um sujeito que senta nos impeachments de Alexandre de Moraes. Corrupto também, jamais é corrupto. Certo? E, enfim, pessoal, né? O que acontece? Deixa eu verificar aqui, notícia por notícia aqui. Foi escolhido esse nome do Alfredo, né? Foi uma notícia boa, essa relacionada ao parente lá do Lula, né? Que é a prisão do parente do Lula, mas por outro lado, eu não conheço muito, né? Mas você não leu a história do cara, entendeu? Vamos lá. Vamos lá, tu quer falar ou eu vou falar, né? Quem que fala? Mas fala certo, lê a história do cara. Tu deve ter pega de manhã, na hora que você pegar a matéria, lê a história do cara. Quando você vir para a live, você já está ciente do que está acontecendo com o cara. Vai lá. Vamos lá. Então é o seguinte, eu não conheço realmente eu estou falando por experiência pessoal boa, por questão pessoal, assim, individual, eu não conheço realmente, é uma novidade para mim. Vamos ver qual vai ser a conduta dele daqui para frente, né? Se especulava que fosse, o Flávio falou muito que poderia ser uma mulher ali e tal, mas assim, não foi escolhido de fato isso, né? Ele prometeu por diversas vezes, mas ali acabou sendo mais especulações mesmo, e isso me lembrou muito as eleições de 2018, onde o Bolsonaro deixou ele para a última hora para indicar o seu vice, tá entendendo? Esse que é o ponto, né? Então, o que acontece? Vamos ver como vai ser a conduta desse Alfredo Gaspar, né? Não conhecia, mas pela atitude aqui que ele teve, eu acredito que foi muito boa, né? Vamos ver qual vai ser, se ele escolheu, por exemplo, melhor que o Jair Bolsonaro na eleição de 2018, né? Quanto à indicação do general Mourão, né?
pode ser que eles tenham escolhido muito melhor, né? Mas de qualquer forma, tem aparecido inúmeras pesquisas dizendo que o Lula está na frente, pessoal. Cara, Lula está na frente, que o Lula tá assim, com toda a moral, entre aspas, para vencer as eleições assim, fácil, né? Então, propriamente, essas pesquisas, elas tendem sempre ali a influenciar de uma forma maligna os outros, né? E a gente sabe que nenhuma pesquisa aqui do Brasil é confiável, até porque elas nunca acertaram o placar de eleição, muitas delas já foram feitas em porta de presídio, e, enfim, todas elas são controladas pelo TSE, que não é uma instituição confiável, uma instituição confiante, militante, né, que só aparece em época de eleição, né? Então é isso, pessoal. Resumidamente é isso que a gente tem para dizer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para acrescentar. Até as eleições vão acontecer muita coisa, pessoal. Não tenha dúvida disso, né? Mas, enfim, por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Não tem muito mais o que dizer, não. Não tem muito mais o que dizer, não. Deixa eu ver aqui. Ele tá mais, o Flávio, ele tá preocupado mais em angariar apoios, né? Que é o que quem precisa realmente, pessoal. Porque, assim, disputar uma eleição presidencial não é fácil. Não é a mesma coisa que você disputar ali para governador, para senado, não é a mesma coisa, né? Então você precisa de muitos apoios, né? Muitos apoios, até muitas das vezes, assim, porque a política não necessariamente você tem que ter 100% de alinhamento, né? Tanto quanto a vida, né? Tu nunca vai concordar com uma pessoa 100%, né? Então, ele está ali agariando o máximo de apoio possível, né? Possíveis, né? E, enfim, vamos ver. Eu acredito que o Lula soltou inclusive tem que falar aqui, né? Que o Lula soltou uma declaração recente dizendo que está com medo de que possa não ser reeleito em 2026. Quer dizer, o Lula está preocupado, apesar de termos todo um sistema mancomunado em prol dele, né? Mesmo assim, demonstrou uma preocupação. Então, isso é algo que a gente pode levar em consideração, por que não, né? Não é só que o Lula está com medo, né, em si do Trump, né, que pode realmente, que é uma ameaça para o desgoverno dele, porque pode interferir a qualquer momento aqui no Brasil, mas também ele está com medo de não ser reeleito, né? Mas a covardia sempre fez parte desse sujeito, né? Afinal de contas, sempre que pode, evita o contato direto com cidadãos, né? Por que será, né? Não seria porque vive sempre roubando, né? E agora não tem sido diferente, né, de outras épocas, né? Enfim, é só você ver os prejuízos nas estatais. Certo, pessoal? Resumidamente é isso, né? Vamos votar no Flávio Bolsonaro, mesmo sabendo, né? Mesmo sabendo que, enfim, a gente tem, eu tenho algumas discordâncias com ele, mas mesmo assim... Não é hora de discordância, cara. Pô, não é hora de discordância, é hora de composição, pô. Vamos lá. Quando eu falo de Flávio, vamos lá. Mas é porque não é momento para isso, é momento de composição. Nós temos um inimigo em comum, nós temos que combater esse inimigo. Mas é lógico, é muito fácil, pessoal. Essa eleição nunca esteve tão fácil, tá entendendo? Mas eu digo assim que o Flávio realmente não seria o candidato o candidato ideal, assim, tá entendendo? Perfeito não, né? Porque não existe perfeição, mas não seria o candidato ideal. Mas, de qualquer forma, vamos votar nele ali, preferencialmente na parte da manhã, até porque a gente, convenhamos, né? Convenhamos que a gente odeia a fila, mas, de qualquer forma, vamos fazer a nossa parte aqui, fazendo uma oposição integral a esse PT, que, na verdade, não é um partido, e sim, logicamente, uma quadrilha. Tá ok, meus amigos? Então, inscreva-se, compartilha, ó. E você votando no Flávio, tá votando nesse cara aqui, ó. Nesse capitão aqui, nesse cara aqui que fez tudo, fez um Brasil respirar, saber que a política é muito mais importante do que o chamado futebol de mentira, né? Tinha uma seleção brasileira aí, que é o futebol de mentira. Todo mundo tá milionário.
esses caras vão lutar pelo Brasil, vão lutar pelo verde e amarelo. Quem luta pelo verde e amarelo é Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos lá. Vamos lá pro Trump. Vamos lá pro Trump. Vamos lá pro Trump. Vamos lá pro último tema aqui, falar do Trump e do visto. Vamos pro último tema aqui dessa live. Vamos falar agora sobre Trump, né? Foi aqui. Relacionado a Trump, né? De governo Lula sobe o tom após Estados Unidos revogarem visto de embaixadora, né? Que é a notícia que bombou no dia de ontem, né? A embaixadora brasileira tem teve visto revogado nos Estados Unidos, certo? A diplomata, entre aspas, não precisará deixar o país imediatamente, certo? Matérias que estão aqui no Pleno News, deixa eu verificar aqui mais informações, tem. Inclusive o Trump chamou de hipócrita, né, o Irã por conta das negociações de paz, né? Enfim, vou verificar aqui mais informações agora na Revista Oeste, hein, pessoal? Na Revista Oeste, vamos verificar aqui. Revista Oeste. Um sujeito aqui foi preso com arma ilegal perto de campo de golfe de Trump, certo? Matéria que está lá na Revista Oeste, certo? Trump confirma novas negociações com o Irã. Revista Oeste. Trump diz que cancelou ataques ao Irã e condiciona a decisão a acordo rápido. Revista Oeste. E é isso, pessoal. E é isso por enquanto, certo? Vamos focar principalmente nessa questão envolvendo a revogação do visto da embaixadora, né, que causou ali um pânico no governo do PT, hein, pessoal? Causou um pânico lá em Brasília, certo? Passado pelas matérias, vamos aos comentários finais. Vamos começar pelo Mussi, né? O ministro lá das Forças Armadas lá. Ele falou o seguinte, fizeram uma pergunta lá, se invadir o Brasil, se ele tinha medo dos Estados Unidos invadir o Brasil e dar um sacode. Ele falou, não tem problema não, pode entrar que as porteiras estão abertas. Está certo, não está errado. Por que eu te falo isso aqui? Porque nós temos gasolina só para o Columbre, essa turma Alexandre de Moraes está viajando no jatinho da FAI para cima e para baixo. Agora não pega para capar, não tem gasolina, não tem nada. Nós temos um bando de carro velho aí para você ir para porcaria nenhuma. Se você for aqui lá no negócio das Forças Armadas aqui, não tem nenhum. Nossa Forças Armadas, os caras dançando funk, tudo lá de roupinha, dançando funk. Policial americano faz isso. Um soldado americano, um cara que tem um peito verde, como é que é? Aquela lista, essa roupa, aqui, ó. O cara que veste uma camisa dessa aqui nos Estados Unidos tem valor. Se o cara se morasse nos Estados Unidos, os caras, nós ia virar americano rapidinho, porque a gente respeita a nossa pátria. Está entendendo? Então, o Mussi falou que pode abrir as porteiras que está tranquilo, porque não tem a combater como os Estados Unidos. Não tem como. Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui. Então, não tem como combater. Outra coisa, na revogação do visto. Foi revogado. Por que foi revogado? Foi revogado porque faz 2 meses que foi pedido as credenciais o cara que foi o Pérez lá, que foi considerado para ser ministro, para ser embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, e até hoje não botaram. E o Lula vem provocando o Trump o tempo todo. Durante um ano ele falou 60 e poucas vezes, falou até da dentadura do Trump. E o negócio da dentadura era melhor do que dele. Então ele vem provocando o tempo todo, Estados Unidos sempre ficando na dele, tranquilo, para resolver o negócio, porque o Maduro começou assim mesmo, falando mais, covarde. E que
É que eu tô meio resfriado. Que o Trump era um covarde, entendendo? Foi o que aconteceu? O Trump falou assim, ó, elimina o que tiver de eliminar, eu quero acompanhar ao vivo a captura desse salafrário. E o que foi que aconteceu? Os caras lá foram lá, eliminaram 32 pessoas, tudo segurança do Maduro, que era tudo cubano, tudo de Cuba, era tudo cubano. Eliminou todo mundo, porque Cuba, ele é formador de militante foi a mesma coisa que eles fizeram para cá, mandaram aqueles mais médicos, que 70% ficavam só... Mas até hoje tem médico aqui no Brasil que não voltou para Cuba, porque se voltasse para lá, morria. E o que foi que aconteceu? O Trump falou o seguinte, captura esse cara, eu quero que capture ele ao vivo. Os caras foram lá, eliminaram todo mundo que tinha que eliminar e levaram Maduro. Maduro estava tão perdido que vai fazer 1 ano que ele foi preso agora em Natal. Foi na época do Natal. Já tinha passado o Natal, ainda estava dando Feliz Natal para as pessoas. Então, o Lula está no caminho mesmo. Eu tenho fé em Jesus Cristo que um dia se captura o Lula, ele vai para os Estados Unidos para ele responder pelo que ele fez com a população brasileira, pela corrupção que ele fez aqui no Brasil. Porque corrupto não tem vez nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país sério, onde juiz e presidente não conversam. Não tem que conversar para tomar cafezinho, como o Lula convidou Alexandre de Moraes. Eu, 2 corruptos, conversando sobre cafezinho, o que a gente vai fazer com o Flávio, que o Flávio está na frente, como é que fica? É isso que eles estão conversando, é isso que eles conversam. Hoje teve reunião, Davi Alcolumbre, Alexandre de Moraes servindo de cupido para Lula se aproximar do Davi Alcolumbre, os 3 são corruptos. Estou mentindo? 129 milhões, a corrupção que um parente do Alcolumbre achou nas cuecas lá no Amapá, a família dele, tudo com corrupto. Tudo lá no Amapá são corruptos. E o Lula, quem é o Lula? O Lula foi um cara que foi condenado por 9 juízes. O Lula foi descondenado pelo Fachin, por causa negócio de CEP. Fechou? Tira. Quadrilheiro. Lá se lembra do cara do Marins, que era presidente da CBF, foi preso nos Estados Unidos e morreu, tá? Vamos essa. Certo, pessoal. Resumidamente, o que a gente pode dizer quanto a isso? Aqui é mais uma afronta ao desgoverno Lula, certo? Mais uma afronta. Não é só com tarifaço que o Lula tem respondido todas essas difamações do Trump, do Lula, do próprio Lula. Né? Também tirando ali o visto da embaixadora, enfim. O Trump está atacando o Lula pelas beiradas ali, ó, tendo em vista que o Lula não para de difamar o Trump, e o Trump não é bobo. Ele está concentrando nessa guerra com o Irã, claro, está querendo buscar esse acordo de paz, claro, né, porque os Estados Unidos não aceita derrota, só quer vitória, certo? O que acontece? O que acontece, pessoal? Nesse ciclo todo, né? Lembrando que quem começou essa guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos foi Alexandre de Moraes. Né? Inclusive, eu me surpreendi com o Trump por ter tirado a Magnitsky contra o Moraes, porque isso não deveria ter acontecido, certo? Não deveria ter acontecido. Né? Mas, por um outro lado, o Trump manteve o tarifaço contra o Lula, né? E o próprio Lula tem provocado esse tipo de situação. Né? O próprio Lula tem provocado também que os Estados Unidos tenham atitudes mais drásticas, mais rígidas contra o Lula. Tá entendendo? Então, o Lula está pedindo por isso. Tá entendendo? Porque, quer queira ou não, o que o Lula fala tem reflexo direto na economia. Né? E se sabe que o Brasil, atualmente, com os Estados Unidos, está deixando a desejar, entendendo? Está devendo para os Estados Unidos, entendendo? O Brasil tem se aproximado da China e se afastado dos Estados Unidos. É isso que tem acontecido.
por incrível que pareça, aconteceu algumas reuniões entre Lula e Trump, mas também essas reuniões não aconteceram coisa nenhuma. Não houveram avanços de acordos, não houveram planos para o Brasil, né, planos favoráveis ao Brasil, e também não houve a retirada, né, conversas para a retirada dos tarifaços, que são três, né? Então parece para mim que o Lula quer que esse tarifaço fique de pé, e esse sujeito vai utilizar a narrativa de que os Estados Unidos é que estão provocando esse tipo de situação. É por isso que ele está difamando o Trump, para passar uma impressão de que ele está saindo por cima nessa história. Mas a gente soube por inúmeras vezes que o Lula só sabe mesmo, né, de querer afundar de vez o Brasil, né? Por quê, pessoal? Por que eu estou dizendo isso? Porque as declarações dele fizeram com que os Estados Unidos tivessem essa atitude. Não vamos no sentido assim de que o Trump está difamando, o Lula está difamando o Trump porque os Estados Unidos estão provocando essa guerra comercial. Não. Quem está provocando o escalonamento dessa guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos é o próprio Lula. Tá? Então não caiam nessa narrativa da esquerda, porque eles são especialistas em inventarem moda, tá? Inventarem falsas narrativas, tá entendendo? Então eu estou destruindo essa narrativa que está sendo feita na esquerda agora aqui, certo? Eu não debato com eles, né? Só trago aqui os fatos, pessoal, os fatos, o que está acontecendo. Então, estou desconstruindo essa narrativa que está sendo enfeitada pela esquerda, né, porque eles são especialistas em montarem mentiras, né, mas, por outro lado, pessoal, a gente tem que realmente tem que falar aqui sobre a questão da embaixadora, não é isso? Isso só faz parte de mais uma congregação, vamos dizer, mais um somatório, vamos dizer assim, das atitudes que o Trump vem traçando, vamos dizer assim, para minar o Lula, porque ele está vendo que o Brasil está caminhando rapidamente para uma ditadura. O próprio Trump já não é que está caminhando, né, na verdade. Não é que está caminhando. Na verdade, o Trump, prorrogando essa emergência nacional, por exemplo, que é mais uma atitude que ele teve, e está reconhecendo que o Brasil já está numa ditadura. Está entendendo? Está numa ditadura. Então, o que acontece, pessoal? O que acontece, né? Isso tudo aqui causa uma celeura, né? Celeura. O Trump, vendo que o Brasil está perigoso politicamente, o que acontece? Né? Ele está ali minando Lula para favorecer a oposição. Ele já é de direita, né? Então ele quer que o Brasil vire à direita de qualquer maneira, porque ele está vendo um fiasco que foi ter se reunido ou até mesmo conhecido o próprio Lula. Ele está vendo também a situação do Bolsonaro, né? Quer queira ou não, Flávio teve uma visita lá na Casa Branca, foi perguntado para o Flávio, como é que está o Jair Bolsonaro? Primeira pergunta do Trump, né? E assim que o Flávio saiu lá da Casa Branca, foi anunciado que os Estados Unidos estaria vinculando o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, certo? Então, realmente, isso traz cada vez mais moral para a direita, para a família Bolsonaro, tá entendendo? E tem também o fato, né, de que o Eduardo recebeu agora um green card, tá entendendo? O Eduardo, ele não pode voltar para o Brasil, porque se ele voltar, ele vai preso, tá entendendo? Ele vai preso. Porque o Alexandre de Moraes, ele não quer saber de lógica, ele é um sujeito irracional, ele é um sujeito arrogante, que jamais deveria estar no cargo onde ocupa, certo? Ditadores, pessoal, a gente não resolve
a gente não resolve na democracia, pode esquecer, tá? Para se retirar ditadores da onde que estão, tem que ser a força, tá? Vocês vão falar assim, pô, mas isso não. Vocês sempre foram de direita, vocês sempre foram a favor da liberdade, de uma coisa correta, mas nesse caso não, porque tem que ter uma atitude tipo Trump teve lá na Venezuela de retirar o Maduro, a força de lá e prendê-lo nos Estados Unidos porque ele estava causando um mal terrível lá na Venezuela, onde 95% da população se encontrava na miséria. Agora, vê se a realidade do Brasil não está se confundindo com a realidade da Venezuela. Tá entendendo? Hoje em dia, a gente vê aumento de moradores de rua, a gente vê aumento na inflação, poder de compra ínfimo. O que mais? O que mais que a gente pode falar? O aumento da fome no Brasil, porque tudo que o Lula fala é o contrário, que é o correto, certo? O aumento da fome no Brasil, certo? E o que mais que a gente pode falar? Né? Endividamento público batendo recordes. 11 trilhões que estamos devendo. 11 trilhões de pessoas endividadas, inadimplentes. 11 trilhões acima do teto, que nós arrecadamos 3 trilhões, mas nós estamos 11 trilhões, que é um déficit de 11 trilhões. Tem que trazer a informação correta. Nós estamos devendo. Essa conta vai ficar impagável se vocês continuarem votando nesse corrupto chamando Lula. Inclusive, a gente tem uma dívida interna aqui absurda aqui no Brasil. Dívida interna, externa também, o Brasil está devendo. Quer dizer, é um país que, enquanto o Lula estiver em Brasília, pode ter certeza que o Brasil nunca vai passar de ser um país de terceiro mundo. E pior, pode ter certeza. Terceiro mundo não, acho que é pior ainda. Tende a piorar se o Lula for reeleito. Se o PT for reeleito, já era o Brasil de vez. Melhor sair do aeroporto. Já venho falando isso há muito tempo, certo? Política tem que ter lado, pessoal. Né? Para tudo quanto é tipo de lugar que você vai no mundo, você vai ter direita e esquerda, é inevitável, certo? Existe aqueles países onde só tem esquerda e existe aqueles países onde só tem direita, né? Tudo é questão de escolha nessa vida, né? Questão de escolha, certo? Então, até mesmo para visitar um novo país, é preciso que você verifique como é que está sendo feita a política daquele local, daquela região. Tá Fechou? Vamos lá. Não é assim, propriamente a gente tirou nossos passaportes, até postei nas minhas mídias sociais, o meu passaporte, né, no caso, né? Enfim, se fala, né, segundo as pesquisas, que 90% dos brasileiros não têm passaporte, né, pessoal? Que é uma parada alarmante, né? Documento necessário, gente. Documento é um documento vital. Excelente. Né? Documento mais seguro do que um RG normal, tá? Exatamente. Vamos lá. E, resumidamente, é isso, né? Se a gente tivesse no governo Bolsonaro, não teríamos que ter visto para estar nos Estados Unidos, né? Mas é porque agora a gente está com a extrema esquerda aqui, então nós estamos no governo de esquerda, né? No governo de esquerda, né? Mas enfim, era isso que eu tinha para dizer, né? E logicamente que essa revogação de visto causou pânico lá em Brasília. E pessoal, por incrível que pareça, né? Porque o Trump desfez lá a parada do Moraes e ele redirecionou para a embaixadora do Brasil. E vê mais chumbo-crente aí, né? Tá entendendo? Pode ser que ele volte com a Magnitsky contra o Moraes, claro. Não só para o Moraes, vem dois caras aí, mas isso é uma clara resposta que o Trump vem fazendo quanto às inúmeras difamações que o Lula vem trazendo à tona contra ele, né? Inclusive dizendo que os Estados Unidos que está provocando o escalonamento dessa guerra comercial, que na verdade tem acontecido ao contrário. Quem tem quem tem gerado mais problemas é o próprio Lula, né? Não só com suas falas, mas com suas omissões também, que são muitas, certo? Vocês repararam que nesse governo tudo é muito sigiloso? Tirem suas próprias conclusões, né? Por que isso acontece?
Porque no governo Bolsonaro era tudo mais transparente, agora é mais sigiloso, né? Inclusive a nossa apuração daqui do Brasil, eleitoral, é secreta, né? Ninguém praticamente tem acesso ali, né? Ali está o problema, ali que está o X, né, pessoal? Ali é por isso que não dão, por isso que não querem dar visto para embaixador, para diplomatas americanos vir aqui no Brasil, é por isso. Entendeu? Então é isso, pessoal. Então, gente, falando nisso, se inscreve e compartilha, que eu estou pedindo aqui todo mundo se inscrever, vamos quebrar essa bolha do YouTube e vamos para o bate-pronto aqui para a gente finalizar a live, tá, gente? É isso, pessoal. A gente traz aqui as nossas informações com muito pé no chão, muita humildade, que está nesse trabalho aqui há quase 10 anos, sempre lutando por princípios e valores. A gente deixa o nosso Pix na descrição para quem quiser contribuir voluntariamente. Isso. Mas não estamos aqui por dinheiro, deixando claro aqui para vocês, pessoal, que não está aqui por dinheiro, o nosso trabalho aqui é espontâneo, né? A gente apoia o Bolsonaro, mas a gente não recebe nenhum dinheiro dele, não. Certo? É espontâneo. Vamos certo? Vamos para arriba. Vamos lá, vamos bate pronto aqui? Isso, última notícia aí, o 3 do 4 bate pronto também. Patrimônio de esquerdistas subiram até 870% nos últimos anos. Meu Deus do céu. Certo? Vamos seguindo aqui? Mais informações? Fechou? Vamos lá. Lula veta anistia a caminhoneiros por protestos após as eleições de 2022. Pleno News. Novidade. Vão tomar um cacete desses caminhoneiros que vai ser brincadeira. Segura. Augusto Cury anuncia aqui... Não. Esquece. Augusto Cury até fez alguns livros muito bons, pessoal, mas enquanto ali é candidato para presidente da República, ele é esquerdista, então não compensa, né? É para ele apoiar o Lula, né? Debater muito. Para ele fazer um L. Certo? Deixa eu verificar aqui. Mais informações. Deputado critica Lula por visto revogado de embaixadora. Meu Deus Exatamente, do céu. Tem tudo a ver com Lula, hein, pessoal? É o próprio Lula que é o culpado por essa revogação do visto da embaixadora, certo? E agora Bolsonaro está com o pão e o queijo para detonar. Isso gerou pânico lá em Brasília, hein, pessoal? Isso. Gerou pânico, certo? O desgoverno atual está desesperado por conta dessa situação. Eu tenho sonho aqui, que a qualquer momento o Trump vai pedir para que seja, que vai demorar a pedir que o Brasil, o americano, deixe de viajar para o Brasil. Tá? Não vai demorar muito, do jeito que as coisas estão, não vai demorar muito, não. Tá ok, meus amigos? Então é isso. Vamos terminando essa live por aqui, desejando a todos uma quarta-feira abençoada. Não, Jesus, hoje é dia da Sagrada Família, uma semana do Dia dos Pais. Você que tem pai, não deixe de visitar seus pais durante você que tem pai, já não mora mais com o pai, tem família, mas não deixe de fazer aquele churrascão, aquele almoço no final de semana aí com seu pai e sua família, tá, gente? Voltamos na sexta-feira, todo mundo em paz, tranquilidade. Vamos lá, gente. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, valeu. Gente, boa noite a todos, fique com Deus. Até sexta-feira, em nome de Jesus. Boa noite a todos, fique com Deus. Muito obrigado por estar junto com a gente nessa caminhada. Difícil, mas a vitória é nossa. Vamos nessa.